Neste vídeo eu vou te fazer uma análise de alguns ativos financeiros como o Bitcoin, o índice Bovespa, ouro, DAX e outros, tá bom? Vamos direto ao tema, ao assunto. No vídeo de ontem eu fiz uma análise dos principais pares de Forex e agora eu vou te falar das principais, uma análise técnica para a semana de 22 a 26 de julho de 2024. Como sempre, é claro, compare qualquer coisa que você vê na internet com a tua própria forma de ver o mercado, os teus próprios testes, o teu plano de trading, isso é muito importante. Ok? Eu estou te trazendo um vídeo por dia aqui nesse canal, então se inscreve aqui, deixa o like, é muito importante para mim, porque isso me ajuda a entender que isso faz sentido para você e que eu estou atingindo meu objetivo, que é realmente difundir conhecimento a respeito do mercado financeiro em português, como eu já venho fazendo desde 2011, tá bom? Meu nome é Diógenes, comecei no mercado financeiro em 2009 e desde 2011 que eu compartilho conhecimentos na internet sobre trading. Esse canal, enfim, já tem aí bastante tempo, né? E quase 900 vídeos nesse momento, tá? Logo vamos bater a casa de 900 vídeos, depois 1000 vídeos sobre trading, 1000 vídeos públicos, tá? Porque vídeos que não são públicos, de operações ao vivo, já passa de 4000 vídeos aqui nesse canal. Bom, vamos começar com o Bitcoin. Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando do Bitcoin como desta região de interesse, aqui, ó, esse ponto que havia sido um ponto de suporte anteriormente, que agora poderia funcionar como uma região de resistência. Tá? Aqui suporte, aqui suporte, aqui suporte, e aí aqui foi uma potencial região de resistência, ele ficou um pouco lateralizado, rompeu uma estrutura, ele rompeu essa estrutura de queda, se a gente olhar para cá, ó, quando ele passou para cima desta máxima, então ele rompeu essa estrutura de queda aqui, tá? E fez esse movimento de queda. Porém, se a gente olhar um pouco mais de longe, a gente consegue ver essa estrutura maior, tá? E uma retração agora que chegou próximo do 76,4, diria, vamos medir agora, com FIBO nesse ponto. Olha aí, 76,4 desse movimento de alta. Olhando para cá, pelo gráfico de 12 horas, o que eu consigo ver? Consigo ver, neste momento, uma sequência de topos mais baixos no preço, tá? Sequência aqui, inclusive, do mesmo nível. E agora também, né, nesse processo, nesse meio tempo, ele fez o rompimento de uma linha de tendência de alta. Dá para a gente pegar daqui para cá, fez o rompimento dessa linha de tendência de alta. Lembrando uma coisa, o mercado funciona de forma cíclica, tá? Então existe uma natureza cíclica no mercado, onde compradores e vendedores estão sempre alternando o seu posicionamento no mercado. Então, quando existe uma tendência de alta, nenhuma tendência de alta vai durar para sempre, tá? Nem no Bitcoin, nem em lugar nenhum. Então, o que acontece? Nós temos constantemente tendência de alta e tendência de baixa que estão se intercalando entre si. O que aconteceu? Olhando aqui, vamos olhar pelo gráfico diário também, que nos ajuda bastante, tá? Tem uma estrutura de alta que ela não foi exatamente rompida ainda, mas já tem todas as características de um movimento aqui de queda um pouco mais importante acontecendo no Bitcoin. Vemos essa estrutura de alta, vemos linha de tendência de baixa por aqui, dá para a gente desenhar uma bandeira. O que acontece com a bandeira? Esse é um padrão de continuação. Se o mercado conseguir romper para cima desta linha de tendência de baixa, ele pode retomar o movimento de alta. Eu não gosto de pensar de comprar em região de topos, tá? Eu acho que é uma coisa que não é interessante, sempre prefiro que ele faça uma retração. Agora, olhando pelo gráfico de 12 horas para cá, tá? Tome muito cuidado para duas coisas. Uma, você não comprar em topo, tá? Isso aqui, mas o Bitcoin vai subir. Pode subir, ok, sem problema. Mas eu tenho como filosofia tentar me proteger ao máximo de comprar depois do movimento de alta. É por isso que um dos parâmetros da minha forma de ver o mercado é se qualquer compra ela deve acontecer depois de um movimento de queda. Qualquer venda ela deve acontecer depois de um movimento de alta. Então, nesse caso aqui, se você olhar para o Bitcoin e falar assim, cara, eu acho que ele vai subir mais, acho que ele vai continuar subindo, ok. Talvez seja mais interessante, né, pensar nesta estrutura aqui, que eu vou marcar para você, aqui, ó, como sendo uma ignição de força compradora, marcar este movimento de alta com o Fibonacci e aí procurar por possíveis oportunidades de compra se ele fizer a retração. Agora, uma coisa, muita gente fala assim, Diógenes, mas e se ele continuar subindo? E aí eu não estou dentro. Mano, relaxa. Muito mais gente perdeu dinheiro do Bitcoin de medo, por medo de ficar de fora, tá? Do que, de fato, ter comprado, enfim, por outros motivos, qualquer outro motivo.
Eu acompanho notícias, né? Eu acompanho histórias, eu acompanho comentários de outras pessoas e outros traders, e eu digo categoricamente, muito mais gente perdeu dinheiro no Bitcoin em qualquer outro mercado, tá? Pelo medo de perder a oportunidade do que por qualquer outro motivo. Então, se você olhar e falar assim, Diógenes, vai subir, eu estou com medo de ficar de fora. Primeira coisa, trabalhe esse medo psicológico, você deixa isso para lá, né? Determine exatamente, cara, eu vou comprar se ele voltar até aqui, e a partir daqui eu penso em compras. E a partir daqui eu vou comprar? Não, de forma nenhuma. Tá? Ah, Diógenes, eu vejo que o Bitcoin tem chance de queda. Bom, então já falei de um cenário, tá? De você olhar para este movimento de alta e você acreditar que ele é um movimento de ignição. Então recomendaria esperar que ele voltasse pelo menos até o 38,2 para pensar em possível compra. Se você olhar para isso aqui e você ver, fala, cara, eu acho que essa estrutura de queda, por exemplo, aqui, ó, é uma estrutura válida, o mercado chegou até um ponto de interesse, quero procurar por venda. Ok, então uma possibilidade de procurar por venda seria no rompimento desta linha de tendência de alta por aqui. Ó. O rompimento dessa linha de tendência de alta. Imagine, por exemplo, que o mercado aqui no gráfico de 4 horas faz rompimento, faz uma retração e aí faz uma continuação. Esta região seria aqui, ó, nesse desenho, né? Esta seria uma região de pensar em possível venda, dependendo de como o mercado se comportar. Tá bom? Nesse momento, Bitcoin, a gente sabe que a análise técnica, eventualmente, ela funciona melhor, né? Em outros momentos não funciona de forma nenhuma, por causa que o Bitcoin ele é um ativo muito volátil, se movimenta muito, e ele é muito movimentado também pela euforia das pessoas e também, né, pelo desespero aí quando o mercado começa a voltar. Vamos falar do BRA50, o índice Bovespa. O que aconteceu? Temos uma estrutura de alta? Temos uma estrutura de alta por aqui, mas já um pouco suspeita, tá? A gente consegue observar esse movimento de alta bem marcado por aqui, no BRA50, e uma linha de tendência de baixa, que o mercado fez um rompimento. Opa, temos uma bandeira? Pois é, tudo indica que temos uma bandeira nesse ponto por aqui, tá? O mercado fez um rompimento. Diógenes, vou comprar. Eu não compraria agora. A ideia é a mesma do Bitcoin. Já que este movimento de alta se equiparou a este movimento de baixa, então nós temos uma possível inversão de queda para alta, ok? Mas e agora? Onde que eu vou comprar então? Quero comprar? Enfim, se essa visão fizer sentido para você, recomendaria para você traçar uma fibra de baixo para cima, marcar esses pontos de interesse e procurar aqui uma região, a melhor região de todas, na minha visão, seria aqui na casa dos 50%. Ok? Então aqui, ó, foi um ponto de suporte, ele voltando para cá, dependendo de como o mercado se comportar nessa região, pode ser uma boa pensar em possível compra. Ok? Eu não ficaria tão otimista por causa que o BRA50, o índice, né, o índice Bovespa, ele acabou de tocar em uma região de resistência muito importante e até agora não conseguiu romper, tá bom? Eu priorizaria aí a direção de venda. Ouro, o que aconteceu com o ouro? Tocou lá na zona extrema. Zona extrema e fase 4. Ok? O que isso quer dizer na prática? Bom, fase 4, conforme eu já venho falando em alguns vídeos aqui, eu criei um indicador que ele divide a tendência em 4 fases. Ok? A fase 4 é a última, quando realmente o mercado já está, não tem muito mais para onde ir. É claro que ele pode continuar subindo, tá? Mas em muitos casos, quando o mercado chega na fase 4, o que vem depois é uma retração forte ou uma inversão. Então, no caso do ouro, está na fase 4 de alta, tá? E acabou de tocar na zona extrema e deu um sinal pelo Marco Polo. Ouro tem chance de fazer um movimento de queda, talvez até esta região, isso falando do ponto de vista técnico, tá? Eu também fiz um vídeo, falei aqui no meu canal, falando sobre o ouro, ok? A possibilidade dele fazer um movimento de queda pela visão técnica, porém, como ele é visto como um refúgio em situação de incerteza, ele poderia subir. De fato, ele subiu mais um pouco e agora está voltando. Eu entendo que esta aqui pode ser uma região de suporte para o ouro. Aqui ainda não está interessante para comprar, lembrando que essa aqui é máxima histórica, tá? Dá para comprar, Diógenes? Pois é. Se a gente olhar mais de perto, a gente consegue ver este movimento de alta por aqui. Olha aí, ó. Acabou de tocar agora, chegando próximo dos 50%, que já é uma região potencial interessante olhando para cá. Tá? Uma comprinha inicial talvez seja interessante, mas idealmente, né, possíveis compras nesta região de ponto de suporte bem marcado. Tá bom? DAX, o que está acontecendo com o DAX? Bom, DAX, gráfico de 4 horas, primeira coisa, fase 4 do movimento de alta, ok?
tocou na zona extrema aqui em cima, né? Já fez um movimento de queda. E agora, olha só, esse topo já está sendo mais baixo do que esse. Okay? E temos essa linha de tendência de alta por aqui. Olha só que belezinha. Linha de tendência de alta. Ao longo dessa semana, se o DAX fizer um rompimento, imagina que ele faz um rompimento aqui com força, tá? E ele volta para testar. Isso aqui será uma coisa belíssima para pensar em possível venda dentro dessa estrutura de queda que começa a se formar a partir de uma fase 4 de alta, toque na zona extrema. Tá? Então, se ele fizer o rompimento dessa linha, eu esperaria por venda. Vamos desenhar um pouquinho melhor para você. Imagine a seguinte situação, que o DAX faz um movimento de queda assim, ok? Mais ou menos assim. Medimos esse movimento de queda com o Fibonacci, ok? E eu procuraria possíveis oportunidades de venda nesta região dos 50%. Eu estou fazendo um cenário hipotético aqui, tá? Então, eu procuraria, caso ele voltasse para cá, possível venda para pegar o início de um segundo movimento de queda um pouco mais longo, tá bom? Mini dólar. O que está acontecendo? Tendência de alta, né? Basicamente aqui ele está... Deixa eu colocar no gráfico diário, vai aparecer melhor. Vamos tirar a boleta também do robô. O que ele fez? Bom, tinha uma linha de tendência de baixa que vinha lá de trás, foi rompida agora recentemente. E outra coisa relevante ele está na fase 1, estava na fase 1, está na fase 2 de alta. A fase 1 de alta, pessoal, é basicamente aquela ignição do mercado que muitas vezes ela passa desapercebida. Tá? A fase 2 é a fase da manutenção. É aquele momento onde o mercado realmente pega força e anda e a tendência fica evidente. Então, no caso aqui, eu não venderia dólar de forma nenhuma. Okay? Agora, é hora de comprar então? Eu também não compraria na máxima desse movimento. Se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, vamos ver que ele está na máxima desse movimento. Ele pode continuar subindo? Pode, com certeza pode. Mas, olhando por uma visão mais micro, aqui é o gráfico de 1 hora, eu esperaria que ele fizesse uma retraçãozinha, pelo menos até a região 38,2 e 50% da Fibonacci do movimento de alta no gráfico de 1 hora. Tá? Uma retração para cá, melhor posicionamento e etc. Tá bom? E por último, desse vídeo, o Nasdaq. Eu falei do Nasdaq esses dias, não faz muitos dias eu falei do Nasdaq, né, por uma visão do gráfico diário. Depois que eu falei, ele subiu, né, subiu mais um pouco e agora realmente, né, deu uma acelerada forte na ponta vendedora. Tá? Está na fase 4 de alta pelo gráfico diário, está na zona extrema, né, começa a sair da zona extrema, deu um sinal pelo Marco Polo. Eu priorizaria a oportunidade de venda ao longo dessa semana, mas, como eu sempre falo para vocês, eu não vou vender aqui embaixo. Não se vende na mínima do movimento, tá? Esperar uma retraçãozinha desse movimento, talvez, né? Podemos marcar este movimento por aqui com o Fibonacci. E aí, é claro, procurar uma região de interesse, eu diria, entre os 50%. Olha que belezinha. Confluência de fatores é uma coisa bonita, né? Eu falo que é uma coisa belíssima, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para a gente ver melhor. Ó, aqui, ok? Então, esse ponto foi resistência, tá? Faltou aqui um pouquinho de resistência, pode funcionar como resistência de novo. Aqui foi suporte, aqui pode funcionar como resistência no Nasdaq. Um movimento de queda importante, retração para cá talvez, e aqui uma possível venda para a continuação do movimento de queda, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Amanhã nós temos vídeo novo falando sobre o mercado financeiro. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Pega esse vídeo, me ajuda aí a trazer esse conteúdo para mais pessoas, entregar isso aqui para mais pessoas, porque eu realmente faço para te ajudar a entender. Está no YouTube, você não paga nada, são dicas, né, são análises, são conceitos de trading que eu venho acumulando ao longo dos últimos 15 anos operando no mercado financeiro, especialmente no mercado Forex, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais!